Olá, bom dia. Estamos iniciando aqui mais um tempo de discipulado, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na palavra e levar uma reflexão para o nosso dia, para a nossa semana. Eu gostaria de olhar com os irmãos hoje Hebreus capítulo 3, os versos 12 e 13. Hebreus é um livro muito legal, um livro que nos traz grandes ensinamentos. E o autor aqui nesse trecho do capítulo 3, ele fala sobre as questões de incredulidade, ele fala sobre a questão da nossa fé em Cristo Jesus. E nesses dois versículos, ele fala também sobre a questão de exortação, sobre a questão de admoestação. E aqui a gente pode pensar em aconselhamento bíblico, em discipulado, em ajuda, né, entre os irmãos dentro da igreja. E Hebreus 3, dos versos 12 e 13, nos diz o seguinte: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aqui o autor de Hebreus, ele é bem claro, né? São palavras assim que a gente consegue entender. E ele fala que nós devemos ter cuidado, né? Que não deve haver jamais, né? E de modo nenhum, de jeito nenhum entre nós, um coração perverso, né? Um coração que nos afaste do Deus vivo. E aqui ele está falando sobre a questão de incredulidade, a falta de crença no nosso Deus, a falta de confiança em Deus, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o autor de Hebreus, ele pede que nós nos afastemos dessa incredulidade, que nós possamos lutar contra ela. E muita gente, muitos pastores que escrevem livros, né, literaturas, muitos deles acreditam que a raiz de todos os pecados é a incredulidade, né, a falta de crença na obra de Deus, na obra de Cristo, no que o Senhor nos promete, no que Ele pode nos dar, né, como Ele pode suprir as nossas necessidades. Então a gente precisa fugir disso. A gente precisa tomar cuidado, não deixar com que a incredulidade tome conta do nosso coração, tome conta da nossa mente. E ele continua, o texto falando, né, pelo contrário, né, ao invés da gente ser tomado pela incredulidade, ao invés da gente ser tomado pela falta de confiança, ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, né? Ou seja, exortai-vos, a igreja exortando, né? Entre os irmãos exortando uns aos outros. A gente precisa cuidar uns dos outros. Isso faz parte da igreja, nós somos um corpo e esse corpo precisa estar unido, porque a gente sabe que dentro da igreja existem diversos problemas, existem pessoas com dificuldades, pessoas com questões dentro da sua família, pessoas com questões no seu contexto de trabalho, no seu contexto de amizades. E a gente sabe então que a igreja precisa de um cuidado. A igreja precisa se cuidar. Isso não é só função da liderança, não é só função do pastor, dos presbíteros, mas a igreja em si, né, baseado no amor que nós temos que ter uns para com os outros, nós devemos nos preocupar com o problema do outro e assim exortar, admoestar, instruir, aconselhar uns aos outros. Isso deve fazer parte da nossa vida, do nosso coração. E tudo isso com uma finalidade. E qual que é essa finalidade? De que nenhum de nós, né, de que nenhum membro da igreja seja endurecido pelo engano do pecado. Porque o pecado está aí e ele deseja cegar os feitos de Deus na nossa vida, os cuidados de Deus, o nosso coração que é pecaminoso, que é enganoso, que dele procedem os maus desígnios, né? Ele deseja que nós estejamos incrédulos diante do que Deus nos promete. Ele deseja nos enganar muitas vezes por aquilo que Deus já fez no nosso coração. E muitas vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente acha que a nossa vida é só isso, né? Que isso é o que rege a nossa alegria. Essa situação é o que vai definir a minha alegria. Mas a gente precisa entender que a nossa alegria, ela não está nas circunstâncias, mas ela está no que Deus fez por mim e por você na cruz
do Calvário, né? Enviando o seu único Filho, Jesus Cristo. Então, que a gente consiga lutar contra a incredulidade, para que a gente não tenha o nosso coração aí endurecido pelo engano do pecado. Bondoso Deus e Pai, perdoa a nossa incredulidade e que nós possamos nos exortar uns aos outros e que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, confiando na sua obra redentora, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.